Intimidade é um tema confortável para vocês? Não vou nem olhar para a cara da Larissa. Como é que vocês se sentem? Posso ir em frente? Eu me sinto confortável com o tema intimidade porque eu respeito muito os meus limites. Mas eu não sei se as pessoas se sentem tão confortáveis com os limites de intimidade impostos pelos outros. Ah, também tem Vou isso. usar o exemplo da Angélica. Ela é uma mulher de 50 anos, mãe de 3 filhos, com uma carreira consolidada, já fez de tudo na vida. Obviamente, se ela decidiu falar sobre sexo naquele episódio, esse é um posicionamento deliberado, não é que ela fez assim, num lapso. A gente tem que considerar que ela é uma mulher madura, ela toma conta das próprias decisões. Claro. Ela vai lá e decide fazer isso, é um movimento deliberado. E aí a pessoa diz, olha, escuta, mas você não acha? Em alguma medida, isso é o desrespeito do outro pelos limites autoimpostos, tanto no compartilhar quanto no não compartilhar. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se conformam com os movimentos de terceiros, das outras pessoas. Então, eu, em algumas oportunidades na minha vida, eu sou uma pessoa muito expansiva, mas eu sou uma pessoa bastante reservada. Eu tenho poucas pessoas que fazem parte da minha intimidade. E em várias oportunidades eu me senti pressionada a compartilhar mais do que eu queria. Pô, eu sou sua amiga, você tem que me falar. Eu não tenho que nada, cara, eu falo o que eu quiser. Então, eu acho que é um assunto tranquilo internamente, eu imponho os meus limites tranquilamente, mas eu tenho que lidar com algumas pessoas que não se conformam com isso, que acham que a gente precisa se submeter aos limites que são comunicados. Eu acho que também que você falou muito certo, né? Assim, é muito sobre o que a pessoa sente ali naquele momento, né? O que ela fica, mas eu falaria, eu não falaria, por que ela está falando? Então não Tem fala. Um pouco isso, né? É sobre ela, não é sobre o que a gente está falando. Exato, essa questão mim... de construir... Fala aí, Lari. Não, eu ia falar que para mim, às vezes, é uma autodefesa mesmo, assim, não compartilhar a minha intimidade, principalmente publicamente. Para mim, é acessar um lugar muito sensível, né, quando a gente vai falar de algo muito íntimo, e compartilhar é uma coisa difícil, né, quando você vai compartilhar algo que é sensível para você. Dentro das relações, assim, eu acho que eu sinto um pouco de necessidade de autorregulação, assim, sabe, dos relacionamentos, assim, regulação de risco. Como assim? Explica. Não entendi também. Tipo assim... de relacionamento amoroso. De relacionamento amoroso, afetivo. Tipo assim, quanto mais você se aproxima, quanto mais você tem intimidade com a pessoa, mais você está apegada à pessoa. Mais você está íntima, mais você está junto, mais você está querendo, mais você está integrada, né? E aí, no que eu vou me aproximar da pessoa muito, eu fico pensando, e se a pessoa me deixar? E se a pessoa... entendi. E aí, na defesa de não me envolver, eu vou... Não, então não vou dar muita intimidade. Não faça isso. Aí depois... Não, eu ia falar, eu não tô nem Mais vontade que a Angélica. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Não faz isso. Não, isso foi droga. um processo, exatamente, foi esse o processo que eu vivi, que eu tenho entendo, vivido. super. Super entendo. Que depois de traumas e perceber isso, eu começo a falar, não, mas a conexão é o que me dá a felicidade, é fazer assim, é entender as pessoas. É E questão arriscado de mesmo, confiança, mas né? vamos embora, né? A gente está num movimento contrário, eu e você, porque totalmente. muito interessante isso, porque na minha vida, desde a separação, por exemplo, porque eu tinha uma relação muito íntima mesmo, assim, até meio simbiótica, sabe? Essa coisa de aglutinar e às vezes você não sabe quem é quem, e às vezes você perde... eu JP, a gente perde a nossa individualidade, assim. Então, eu, depois que separei, e foi muito também por causa dessa busca pela solitude, pelo direito ao segredo e buscar uma intimidade comigo mesma, que eu tomei essa decisão e foi muito, muito importante para mim. Só que, porque é difícil eu não compartilhar. Sabe, as meninas aqui sabem que eu, assim, não tem nada da minha vida que alguém não saiba, sabe? Eu não tenho um segredo comigo mesma. Que o diga a reunião de pauta de hoje. Ai, meu Deus, Já, a gente já, vai... Então, mas é da minha Ela não personalidade. consegue. E aí, eu não consigo. Então, eu fui cultivando isso, só que aí eu li uma pesquisa falando sobre segredo, que segredo... acaba trazendo uma carga para a gente. A gente tem uma sensação de carregar um peso físico,
sabe? Eu acredito muito nisso. Total. Então, e aí o pesquisador, é uma pesquisa da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, e o pesquisador, ele fez essa pesquisa com 50 mil pessoas e tal, e uma das conclusões que ele tirou para a gente aliviar esse peso é falar sobre os segredos com outros, ou seja, compartilhar. Aí eu falei, gente, mas eu estava no caminho. Agora, isso que a Gabi falou é uma coisa interessante, porque assim, depende de cada um. Por exemplo, para Claro. mim, que tem uma timidez incutida aqui, uma dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas particularidades, para mim o peso é justamente compartilhar. Você já se sentiu pressionada assim, a compartilhar a sua intimidade Não, por então, ser eu acho que, eu estava vendo a Bela falar, eu acho que eu sempre tive que me proteger, porque eu estava sempre exposta. Então, preservar. É uma forma de se proteger, assim, de gente que vai falar uma besteira, sei lá, falar uma coisa que vira outra coisa. Isso, quando eu era mais nova, era muito maior. Hoje eu me sinto mais livre para falar, porque eu tenho mais segurança. E também porque eu acho que hoje a gente tem tem formas de depois ir lá e retrucar, falar, ó, não era isso que eu estava falando, tem a internet que você vai lá Tem seus veículos, tem os seus veículos para ajudar nisso. Então, eu sempre, você falando isso, eu acho que eu seria essa pessoa, porque quem me conhece na intimidade, eu sou essa pessoa que compartilha tudo, que fala tudo, que é aberta, que se joga. Em relacionamento, sempre fui aquela pessoa que foi... Na intimidade, quem me conhece sabe que eu sou assim, mas... Quem não me conhece na intimidade vê essa proteção, porque realmente eu sempre tive essa necessidade de me proteger, eu acho que assim, tem entendeu? Mas no segredos meu e segredos. íntimo, da porta para dentro, eu sou E para assim, quem você fala, é isso. liberada. Eu também, eu, por exemplo, nas redes sociais eu compartilho Pouquíssimo. pouco. Mas aqui, Pouquíssimo, a quase Lari, nada. então, os meus segredos, Lari, pelo amor... E é isso, é compartilhar segredo com as pessoas certas. Mas na rede eu sou social é boa. complicado.